começo de toda leitura gráfica vem do candlestick, onde a gente consegue ter 4 informações dentro de um único movimento, dentro de uma única figura. Então foi desenvolvido por um japonês, a gente pode não chamar apenas como candle, mas a gente chama de barra, de vela, enfim, de candle, como você preferir, candlestick. Qual que é o intuito dela? É você entender o ponto de abertura do preço naquele time frame, naquele tempo gráfico que a gente estava olhando lá no vídeo anterior, aonde foi o mínimo negociado, aonde foi a máxima negociada e aonde foi o fechamento negociado daquele tempo, daquele time frame. Ou o contrário, quando vem uma barra de cor contrária. Então, aqui a gente configura o vermelho como uma queda e a verde como uma subida. Então, houve abertura num preço de alta, um preço mais alto, houve uma negociação num preço maior, houve uma negociação num preço menor e houve aqui sim o fechamento da barra após o tempo terminar. Como que funciona isso? Que nós temos, vamos colocar que essa barra ela aconteceu em 2 minutos e dentro desses 2 minutos houve uma negociação aqui, houve uma negociação aqui, depois houve várias negociações até aqui em cima e depois houve mais algumas negociações para baixo e esses 2 minutos terminou aqui. E a mesma coisa vale no movimento de queda. Então a primeira negociação que aconteceu foi aqui, depois houve essa negociação aqui em cima, aí daqui a pouco houve mais outras negociações aqui para baixo, até onde foi a mínima negociada e volta. E aí no final dos 2 minutos, a última negociação foi nesse preço. Vamos colocar esse exemplo em prática com números. Então pensa que a abertura, houve uma negociação de uma laranja por R$ 5, depois houve uma negociação por 4, depois houve uma negociação por 5, depois por 6, por 7, por 8, por 9 e por 10. E aí depois do 10 houve uma outra negociação com 9. E aí, a partir do momento que terminou os 2 minutos, a última negociação feita foi com R$ 9 da laranja. E a mesma coisa vai funcionar aqui com uma banana para a cor vermelha. Então houve uma negociação a R$ 9, houve uma negociação a 10, daqui a pouco a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, e aí depois voltou para uma negociação a 5, e esse a 5 foi a última negociação nesse tempo de 2 minutos. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, um dia, um mês. Então vai depender muito do tempo que você quer analisar. Você querendo analisar, você vai olhar para essa barra e entender que aqui foi a abertura, aqui foi o preço mais caro negociado, aqui foi o preço mais barato negociado e a última negociação que aconteceu nesse tempo foi esse preço. Com isso, podemos identificar 13 tipos de candle dentro do mercado. Então a gente consegue entender quais os movimentos que estão mais fortes para o lado comprador e quais os movimentos mais fortes para o lado vendedor. E aqui nós temos o movimento de mais força para o menos forte. Então aqui ele tem mais forte de subida, aqui ele tem mais força de subida, aqui ele tem mais força, aqui ele já está com um pouco menos de força e aqui ele está com menos ainda de força para a compra. Aqui na venda, aqui ele está com bastante força para queda, aqui ele está com bastante força vendedora, aqui ele permanece com bastante força, aqui ele já começa a perder um pouco mais de força e aqui ele já está com pouca força vendedora. E aqui também existe os preços que começam e terminam no mesmo valor. Então imaginem que o preço começou a 7, foi negociado a 6, a 5, a 4, depois ele voltou a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, depois ele foi negociado 9, 8 e a última negociação foi também a 7. Então, ou seja, a primeira negociação foi a 7 e a última negociação também foi a 7. Então, por isso que ele dá uma barra de empate. Mas às vezes essa negociação foi feita para cima e para baixo, mas também ela pode ter havido apenas a negociação para cima e depois ter voltado, mas também pode ter aberto aqui em cima, ter negociado aqui para baixo e depois ter voltado para cima. Nesses casos, o que a gente tem aqui, neste exemplo,
é um exemplo de empate, o primeiro. Então, tanto a força compradora quanto a força vendedora estão iguais. Aqui, como o pavio ele está em cima, a força é para baixo. E como o pavio está abaixo, a força é para cima. Basicamente, são esses 13 tipos de candle. Eu chamo isso como um alfabeto dos candles, onde na hora que você vai olhar para o gráfico, você vai conseguir interpretar quais estão com mais força para compra, quais estão com mais força para venda e quais estão com uma característica neutra, sem tanta força.